Bom dia, gente, tudo bom? Eu vou fazer alguns vídeos para vocês explicando como vocês podem investigar melhor os candidatos onde vocês têm pensado em votar, a partir do site do TSE, da prestação de contas dele, do plano de governo que ele apresenta e tudo mais. Fica atento, olha toda a sequência de vídeos que eu creio que vai ser muito bom para um voto mais consciente seu, tá certo? Bom dia, gente. Então, esse daqui é o site do TSE, da divulgação das candidaturas e contas da eleição, tá certo? Aqui você tem os dados gerais dos pedidos de candidaturas a cada um dos cargos, as consultas por regiões ou no Brasil, tá certo? E aqui algumas consultas individuais. Vou dar dois exemplos para vocês aqui, para vocês poderem brincar um pouco mais depois. Mas, por exemplo, quando você clica em estatísticas de candidaturas, você vai para este site aqui, onde eu já fiz o filtro aqui do DF, tá certo? No DF, por exemplo, nós temos 1.247 candidatos, subiu um pouco com relação ao ano de 2014, que foi 1.200. Nós temos 974 candidatos a deputado distrital. Isso dá 40 candidatos por vaga, tá certo? A deputado federal nós temos 189 candidatos, que dá 23 candidatos por vaga, e aí vocês podem ver dos outros também. Aqui os candidatos por partido, tá certo? O partido que apresentou a maior quantidade de candidatos é o Avante, que apresentou 61 candidatos e corresponde a 4,89% dos candidatos. Aqui nós vamos poder ver a situação cadastral, motivo de cassação, porque alguns têm sido cassados, né? O gênero das candidaturas, 69% das candidaturas do DF são masculinas. O estado civil da maioria dessas candidaturas, a faixa etária das candidaturas, então, por exemplo, de 45 a 49 anos é a nossa moda, correspondendo a 17% dos nossos candidatos têm essa idade. A gente pode ver a cor e a raça, a maioria se autodeclara parda, 45%. A maioria tem superior completo no Distrito Federal desses candidatos. E aqui as ocupações mais frequentes também. Depois vocês podem brincar mais com esses dados, olhar mais atentamente e também comparar às vezes com outros municípios para ver o quão discrepante é. Aqui, se você clicar em repositório de dados, você vai ter acesso aos dados abertos, né? Que são aqueles dados brutos. Então, você vai ser encaminhado para esse site, onde tem de candidatos, eleitoral, pesquisas eleitorais, prestação de contas partidárias e de resultados também. Então, você clicando em prestação de contas eleitorais, por exemplo, você tem o ano já de 2018 com as parciais e esses três tipos de arquivo zip para você baixar. Eu já baixei esse candidatos. Lá vai ter três tipos de arquivos também, CSV para você brincar. Depois eu posso fazer um outro vídeo mostrando um pouco melhor o que a gente consegue extrair desse tipo de arquivo, tá certo? Mas aqui vamos ver, no Brasil, por exemplo, quando a gente clica, a gente tem aqui candidatos à presidência, e aqui a gente tem todos os candidatos à presidência. O nome na urna, o nome completo, o número, sigla, coligação e tudo mais. Então vamos clicar aqui no primeiro, por exemplo, Álvaro Dias. Álvaro Dias, ele está apto, deferido, tá certo? Aqui a gente tem a lista de bens declarados. É interessante você ver isso para você ver se tem alguma discrepância do que você já tem conhecimento, né? Às vezes, para dissertar, você já sabe da pessoa e você pode ver se tem alguma falsificação, por exemplo, de informações. Então, aqui, por exemplo, ele tem bastante coisas de bancos, 255 mil do Banco do Brasil, no CAD, 560 mil, tem uma BMW, modelo 320, no valor de 128 mil, enfim, você pode ver toda a prestação de bens, né? Literalmente de bens que ele tem. Você pode ver também os resultados nas eleições anteriores. Então, por exemplo, em 2014 ele tentou o cargo de senador e ele foi eleito. Em 2006 ele tentou senador e não foi eleito, ele só concorreu. E aí que você pode ver o link, e nesse link aqui você vai ver a prestação de contas e outros números de votos que ele conseguiu e tudo mais. É interessante você ver, por exemplo, quem doou para ele de empresas. Até a legislatura passada podia doação de empresas, e isso diz muito para a gente com relação a quais são os grupos políticos que estão apoiando ele, né? Agora, o mais interessante é aqui, a gente tem o vice e nós temos também os documentos. Aqui nas certidões, em outros candidatos vão ter várias, aqui ele fez tudo no lugar só, você vê as certidões que ele fez. Então, por exemplo, aqui é da mesa diretora dizendo que não tem nada contra ele no Conselho de Ética, da Justiça da Comarca de Londrina e vários outros do Tribunal Federal de Justiça. São as certidões de nada consta dele, tá certo? E o mais legal de todos é que proposta
de governo. Quando você clica aqui, você vai ver qual é a proposta dele para o Brasil. Então ele tem esse plano de metas 19+1, da coligação Mudança de Verdade, onde você pode ver todas as propostas dele com relação a emprego, a segurança, saúde, ciência, educação, família, meio ambiente, né? Isso é extremamente importante para você saber qual é a proposta dele para o nosso país, né? Então, é importante você ver do seu candidato qual é o plano de governo dele, dar uma lida, tá certo? Então, essa é a primeira parte onde a gente está falando um pouquinho sobre o presidente. No próximo eu vou entrar para a distrital para a gente dar uma olhadinha.